Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sol e de liberdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Ora bem, isto é realmente um poema magnífico, ainda por cima de dois homens que eu conheci bem. A letra é do Manuel Rui Monteiro, quem eu tenho o gosto de ser amigo, ainda está vivo, o político, jurista e até também autor da letra do hino de Angola, do hino da República Popular de Angola, e foi musicado pelo Rui Mingas, de que eu também tive o gosto de ser amigo, que foi aqui embaixador em Portugal, e que em Portugal também foi divulgado pela voz de Paulo de Carvalho. De maneira que foi uma excelente ideia do Alfredo Caldeira e que, como vê, inspirou-me a sequência da minha conversa. Ora bem, a primeira coisa que gostaria de dizer é que este título, por vezes, deixa algumas dúvidas. O título que deram à série de conferências, independência ou descolonização, como é que, descolonização ou independências? Eu penso que tem sentido esta interrogação, porque, de facto, houve independências sem descolonização. Eu lembro, por exemplo, as independências do continente americano, as independências dos Estados Unidos e depois as que se seguiram na América Latina, não houve descolonização. Aliás, os novos países o poder não foi transferido para os naturais, para os indígenas desses países, foi transferido para os colonos. Foram os colonos, aliás, mais tarde aqui em Portugal, também quem pretendesse que se fizesse a mesma coisa, mas estavam um bocado desajustados no tempo. Mas, portanto, aí houve, de facto, independências sem descolonização, não houve descolonização nenhuma. Mas, por exemplo, também em África, mais recentemente, a África do Sul foi independente sem ter havido uma descolonização prévia, deu lugar ao apartheid inicialmente. E a Rodésia, que transformou, quando foi o fim da Federação das Rodésias e Guiné-Salândia, a Rodésia do Sul manteve-se, declarou uma independência unilateral sem descolonização. Ora bem, e também houve descolonizações sem independência. Várias, por exemplo, das Caraíbas e do Mar do Sul, muitos daqueles territórios que eram colónias descolonizaram-se, mas depois eles próprios optaram por ficar sob a suzerania das antigas potências coloniais. São chamados ainda hoje os Estados não autónomos, é o nome oficial que é dado nas Nações Unidas, é que os franceses chamam le territoire d'outre-mer, e como são aqueles territórios. Ora bem, aí também houve independências, houve descolonizações, mas depois não houve independências porque eles continuam dependentes da tutela da antiga potência colonial. Portanto, faz sentido a pergunta, mas para as colónias portuguesas, e eu vou me referir neste momento às colónias portuguesas da África, aí houve descolonização e que culminou nas independências. Os casos anteriores que eu referi foram casos atípicos dos processos de descolonização e, nos casos das colónias portuguesas da África, houve descolonização e houve independência. E culminou na independência. E essa independência, muitas vezes, há alguns equívocos perante o antigo colonizador que hoje proclamam que a independência que nós concedemos, nós é que concedemos a independência, e tudo isto são mitos que estão ainda da mentalidade do antigo colonizador. Não, as independências não foram dádivas do colonizador, foram conquistas muito árduas do colonizado. Os colonizados é que se descolonizaram. O colonizador colonizou. São dois processos que fazem parte do mesmo contexto geral, que era o colonialismo. O colonialismo tinha duas faces. Tinha a face do colonizado e a face do colonizador. Ora, a potência colonial, no caso português, no nosso caso, só entra na descolonização depois de 25 de Abril, quando se frustrou todo o seu projeto de manutenção do projeto do Império Colonial. E também bem custou, e ainda hoje custa a alguns. Ainda hoje, há um bocadinho estivemos ali a conversar,
Ainda hoje, pessoas com responsabilidade neste país e que não são contraditados no imediato, dizem que não houve exploração. Portugal explorar as colónias. Portugal explorou a escravatura. Não. E de tal maneira que um tal senhor aí, realmente hoje líder de um partido, que até com bastante significado na Assembleia, fica indignado com as declarações do Presidente da República de Angola, que teve a ousadia de dizer que Portugal tinha explorado os angolanos e que tinha feito escravatura em Angola. Isto tem até ainda algum acolhimento em determinados ouvidos mais sensíveis. Já agora, também uma curiosidade é que nós ouvirmos aquela canção que aqui ouvimos do Manuel Rui Monteiro e do Rui Mingas. Eles falam da independência, da pátria, da nação, da bandeira, etc., mas nunca falam de nação. E eles não falam de independência nacional. Ora, porque realmente Angola não era uma nação quando foi independente. Mas não é um caso estranho por isso. É que ao contrário do que se pensa, durante muito tempo, eu lembro que no início da minha juventude se dizia que o Estado era a fundamentação política da nação. Como se a nação precedesse o Estado. Na grande maioria dos casos foi exatamente o contrário. Os Estados precederam as nações e foi depois das fronteiras políticas dos Estados que se criaram solidariedades, identidades, interesses e que a pouco e pouco se foi formando a nação. Angola ainda hoje não é uma nação. É um Estado, mas ainda hoje não é uma nação. Ora bem, e em Portugal somos uma nação, mas também de vez em quando há aqueles que teimam em chamar galegos aos minhotos e os galegos a chamarem marroquinos aos algarvios. Não é? Ainda há algumas coisas que ficaram. De maneira que, de facto, é interessante. Não houve uma independência nacional em Angola. Houve uma independência do Estado. O Estado angolano, que por acaso até correspondendo, Angola e Moçambique e na Guiné, até correspondendo ao que era o mandamento das Nações Unidas, que era o mandamento de que as independências das colónias deveriam respeitar as fronteiras dos Estados coloniais. E isto pode parecer um bocado paradoxal, e é, mas tem razão de ser. Tem razão de ser porquê? Porque a própria OA adotou este princípio, porquê? Porque, de facto, as fronteiras coloniais foram traçadas à luz dos interesses das potências coloniais, das potências colonizadoras. Muitas vezes, desconhecendo, aquilo dividia povos, dividia famílias, até dividia famílias, dividia territórios pelos interesses das fronteiras, dos interesses das potências vizinhas. Mas quando se trata das independências, a própria OA chegou à conclusão de que, se na altura em que apareceu, digamos, a dinâmica das independências, cada uma das colónias se preocupasse com o problema de corrigir as fronteiras, é claro que cada um preocupava-se era com os territórios do lado de lá, que eram mais rentáveis. Às vezes havia também o problema das identidades étnicas e culturais, mas se nessa altura esse problema se pusesse, isso estava a favorecer o colonizador e a prejudicar a dinâmica da luta de libertação. E, portanto, foi a própria OA que diz, isso é um problema para ser tratado depois. É claro que depois cada país só está disposto a abdicar daquilo que não interessa, não é? De maneira que é um problema que se mantém hoje. E é um problema que se mantém e que, se calhar, vai continuar a ser uma fonte de problemas. Ora bem, os meninos vão aprender coisas de sonho e de verdade. Ora, e eles começaram a aprender e a refletir. Eu não estou a falar daquilo que seria o ideal e daquilo que a gente hoje vê com um sentido crítico retrospectivamente. Nós estamos a colocar-nos na altura da independência. A visão, a utopia da independência. A independência é conseguida em país, isto no caso particular de Angola,
que teve séculos de resistência contra o domínio estrangeiro. Não séculos, foram 4, 5 séculos de resistência. Que nos últimos 90 anos esteve sujeito ao regime colonial, e aqui também convém esclarecer que durante toda a permanência de Portugal das colónias não era um regime colonial que vigorava. O regime colonial verdadeiramente só começou a vigorar a partir da Conferência de Berlim, de 1885. Foi aí porque antes, até houve alturas, no início, até houve relações de uma certa, digamos, assim, totalmente de amizade, porque, ao fim e ao cabo, nada nenhum que os portugueses chegaram como invasores, mas houve relações de cordialidade, porque assentavam no comércio. Em Portugal, os primeiros portugueses até se aliaram a alguns chefes tribais contra outros chefes tribais, principalmente quando foi naquela região do Congo, o Rio do Congo contra o Angola, por exemplo. Toda a gente hoje se lembra da Rainha Ginga. Aliás, no meu livro sobre a descolonização, é uma imagem da Rainha Ginga, que é uma imagem muito bonita. Portanto, mas houve durante aquele período até conversações a nível do reinado do Congo com o reinado português, tentativas de... Isto começou a deteriorar-se quando Portugal começou a querer impor-se como país invasor, país dominador, que ditava as leis e dizia como é que era. E as coisas aí começaram a agravar-se. Mas o colonialismo verdadeiramente, o regime colonial, só começa nos finais do século XIX. E dura 90 anos. E depois, a parte final do colonialismo é que é ainda a parte mais complicada, que são os 13 anos de guerra colonial, que é a parte final do colonialismo. E é isto que vai depois tornar muito mais difícil o que viria a ser a transferência de poder. É claro que hoje, visto retrospectivamente, a gente até pode chegar à conclusão de que as independências que foram negociadas, por exemplo, particularmente da Grã-Bretanha, foi um pouco para constituir a Commonwealth e para a antiga potência colonial poder continuar com um certo poder de influência, que às vezes até era mais do que influência, nas antigas colónias. Mas, de qualquer maneira, entrou-se num período em que foi possível reconhecer o direito daqueles povos a governarem-se a si próprios. E foi isso que Portugal recusou aos povos das suas colónias e que foi trágico e dramático, porque realmente terminou nos últimos 13 anos de guerra colonial. De qualquer forma, com esta pequena síntese, eu queria chamar a atenção que a conquista, os meninos vão aprender coisas de sonho de verdade, vão aprender que foi uma conquista, a independência, que foi conseguida pelo colonizado, mas de uma forma muito dura, muito árida e muito dramática. E aqui eu, coloco uma questão que é, uma questão que é um pilar da minha argumentação sobre esta matéria, quando eu defendi isto academicamente, é que não tínhamos ilusões sobre a questão do protagonismo da descolonização. Nós continuamos a falar muito da descolonização que nós fizemos, da descolonização, também se fala, como há pouco disse, da independência que nós concedemos. Nós não fizemos descolonização nenhuma. Quem fez a descolonização foram os povos colonizados. Os povos colonizados descolonizaram-se. E Portugal, depois do 25 de Abril, entrou no processo de descolonização quando se apercebeu de que já não tinha outra solução. Mas Portugal entra no processo de descolonização quando o processo de descolonização já tinha décadas, conduzido pelos naturais das próprias colónias. E Portugal entra no processo de descolonização para quê? Para participar na transferência do poder. Portanto, Portugal participa numa fase, e até uma fase muito limitada no tempo, da descolonização, que é a fase da transferência de poder. E depois podemos dizer, também participa na última fase, que já é a fase da consolidação da identidade nacional, em que os países já são independentes, porque os problemas da colonização vão se prolongar ainda no tempo. Eu ainda voltarei a falar nisto. E é por isso que eu também digo que fala-se muito nos 3 Ds do programa do MFA.
da democratização, da descolonização e do desenvolvimento. E eu chamo ao dia da descolonização do programa do MFA o dia equívoco do programa do MFA. Exatamente porque dá a entender que, da mesma maneira que Portugal, com o 25 de Abril, se democratizou e depois procura desenvolver-se e descolonizou. E, portanto, é equívoco porque desvia aqui um bocadinho, digamos, o agente do poder, o agente da ação, de facto, que não foi o Portugal. Portugal participa da descolonização, não é o autor, não é o protagonista da descolonização. E realmente os 3 Ds do MFA são um bocadinho tendenciosos para poder alimentar este equívoco. De resto, reparem como mesmo com o 25 de Abril, Portugal inicialmente, em relação ao problema da descolonização, alimenta este equívoco. Alfredo Caldeira, depois posso ter um bocadinho de água, é possível. Reparem, é evidente que quando os capitães se começam a mobilizar e que acabam por passar à fase do MFA, que é a fase que vai derrubar o regime, é evidente que o problema colonial, e da guerra colonial principalmente, é um dos leitmotivos fundamentais que mobiliza os capitães para o 25 de Abril. Mas o 25 de Abril é feito para o MFA, que é um movimento extremamente heterogéneo. Eu hoje posso dizer, e estou perfeitamente convencido disso, que a participação dos peronistas no golpe de Estado do 25 de Abril, foi o golpe de Estado do 25 de Abril, golpe de Estado militar, a participação dos peronistas foi muito importante para a vitória do golpe de Estado militar do 25 de Abril. Porque na nossa mentalidade dos militares, nós termos uns generais que dão cobertura à nossa atividade é sempre bastante consolador. E os militares da MFA, mesmo na época do movimento dos capitães, no período anterior, tiveram o cuidado de escolher para líderes do movimento os homens que eram o número 1 e o número 2 da hierarquia militar, que era exatamente o general Costa Gomes, que era o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, e o general Spínola, que era o vice-chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. E foram os 2 homens que o movimento dos capitães convidaram para liderar o seu processo. Portanto, aquela almofada de termos um general, ou 2 generais até, e que arrastam outros, não é? Que cobrem a nossa atividade, é extremamente confortante normalmente para a mentalidade dos militares. E até porque grande parte dos peronistas, dos militares dos peronistas, que aderiram ao MFA também e participaram no MFA. E foram pedras importantes. E teria sido, talvez, muito complicado se, eventualmente, todo esse grupo peronista, que era um grupo que estava em dissidência com o regime, se tivessem colocado contra o MFA no dia 25 de Abril. Poderia ter sido bastante complicado. Portanto, a participação do general Spínola e do grupo peronista no MFA foi importante para o êxito do golpe de Estado. O que não quer dizer que tudo isto fosse muito homogéneo e pacífico da maneira de encarar os vários problemas. Nomeadamente, é claro que, com tudo isto, a gente pode dizer que a própria Revolução teve as suas contradições, mas o problema da colonial, nesse aspecto, foi um problema decisivo. E a prova é que o programa do MFA inicial é um programa que aponta já claramente para encarar o problema colonial no sentido de reconhecer o direito dos povos das colónias à libertação e à independência. O primeiro grande documento que parece da conspiração, que é até anterior ao MFA, eu até penso eu diria que é o que dá saída ao MFA, que é o Movimento das Forças Armadas e a Nação, que é o documento que é aprovado no dia 5 de março em Cascais. Foi redigido, enfim, olha, penso que aqui o Martins Guerreiro colaborou na redação desse documento também, mas que tinha, digamos, o timbre do Ernesto Balantunes, e aí já se falava claramente no reconhecimento do direito dos povos das colónias à sua autodeterminação. E o Spínola conhecia esse documento,
perfeitamente esse documento, aliás, que entrava em contradição com o livro do Spiller, que tinha aparecido na mesma altura, que era o Portugal e o Futuro, em que ele defendia um projeto federalista para Portugal e as colónias. Os dois documentos colidiam. E é na base desse documento, o Movimento das Forças Armadas e a Nação, que já depois do 16 de março, e já depois, portanto, da demissão do Spiller e do Costa Gomes, que foram exonerados número 1 e número 2 da hierarquia, e é quando se criam as condições para o golpe militar. Porque realmente, enquanto o número 1 e 2 da hierarquia são os dois homens que o movimento dos capitães escolheu para seus líderes, até certo ponto bloqueia qualquer golpe de Estado militar. Quer dizer, então, o golpe de Estado militar também é feito contra a hierarquia militar, não é só contra o poder político. Então íamos fazer o golpe militar contra aqueles que nós escolhíamos para nós próprios líderes. Quer dizer, isto só se desbloqueia com a demissão do Spiller e do Costa Gomes. E é a partir daí que se abre o espaço. E até houve a saída das Caldas intempestiva, e é a partir daí que se começa, de facto, a planear o golpe de Estado militar. Ora, paralelamente ao planeamento do golpe de Estado militar, é elaborado o programa do MFA. Eu creio que o Guerreiro também... Eu estou a dizer creio, porque eu não estava cá nessa altura, eu estava em Angola, que o Guerreiro também participou nessa elaboração, e o programa do MFA, claramente, acolhia esta parte que vinha do manifesto do Movimento das Forças Armadas e a Nação, reconhecendo os direitos dos povos das colónias à sua autodeterminação. E o Spiller conheceu antecipadamente o programa do MFA e não disse nada. Ou melhor, ele até aconselhou várias correções, mas em relação a este pormenor das colónias não pôs qualquer objeção. E é no dia 25 de abril, já com o governo derrubado, e quando está a Junta de Salvação Nacional, o que é curioso é que já nomeada nos termos do programa. A Junta de Salvação Nacional já é formada nos termos do programa. E o Spiller vem pôr em causa o próprio programa. E põe em causa fundamentalmente esta norma do reconhecimento do direito dos povos das colónias à sua autodeterminação. E acaba por ficar. E aí a reunião foi, digamos, há camaradas que nessa reunião com o Spiller que deram murros na mesa e tentaram evitar coisas piores. Foi o caso, nomeadamente, do Vítor Crespo, o caso dos Xerais, segundo eu sei, que se opuseram a algumas exigências que o Spiller fazia. Mas em relação a esse pormenor não conseguiram opor-se. O Crespo chegou mesmo a dizer, ó Sr. General, nós ainda temos as tropas na rua. Como quem diz, ainda não acabou. Mas em relação a isto, cederam. Ora, a cedência deste ponto, em que fica uma linha inócua em que diz que o reconhecimento de que a resolução do problema da guerra é política e não militar. Pronto. Não adiantava mais do que isto. Resultado, isto fez com que os movimentos de libertação, logo no dia em que ouviram o comunicado com o programa da MFA, ficaram desconfiados. Ficaram desconfiados porquê? Porque mais uma vez diziam, bom, mas isto é o mesmo que se passou na Primeira República, que também muitas liberdades, mas é liberdades para a metrópole e nós, nas colónias. Vai continuar, porque democracias nas metrópoles, com ditaduras ferozes nas colónias, conhecemos nós muitas. Bastava olhar para a Inglaterra e a Índia, e bastava olhar para a França. E aqui vai-se passar então mais uma vez a mesma coisa. Resultado, os movimentos de libertação das colónias ficaram extremamente reticentes em relação ao programa da MFA. Portanto, mais uma vez, o equívoco equívoco da descolonização. E faz com que se entrasse num ciclo vicioso, principalmente nas 3 colónias em guerra. O ciclo vicioso qual era? Portugal, pois já, pelo Spiller, dizia assim, sim senhor, os povos das colónias aceitem o cessar-fogo para depois nós negociarmos quais as modalidades para cada uma das colónias. É claro, era a modalidade que ele estava a prever do neocolonialismo federal. E os povos das colónias disseram, não senhor, primeiro vocês reconheçam o nosso direito à independência e depois estamos dispostos a negociar o cessar-fogo. Isto entra-se no ciclo vicioso.
em que a guerra se agravava nas colónias. E nós, entre as quais eu, MFA das colónias, começámos a sentir que a coisa não andava. Ora bem, vocês estão a ver o que eu poderia prolongar por aqui. Eu queria que isto levasse só 5 minutos a dizer, já vão quase a meia hora. Bom, mas o que é que isto significou? Significou que às tantas, a partir de dada altura, realmente a Junta de Salvação Nacional e a SPENA e aqui o MFA começa a ser sujeito a muitas pressões. As pressões do movimento popular aqui nas ruas que, depois do 25 de Abril, transforma o golpe de Estado numa revolução. E é um movimento revolucionário, é uma pressão do movimento revolucionário. Mas há uma segunda revolução que as pessoas às vezes esquecem. Nas colónias também estávamos todos em revolução. Os movimentos de libertação eram movimentos revolucionários. O 25 de Abril faz, é o golpe de Estado militar que se faz num ambiente revolucionário, nas colónias. E aqui o movimento revolucionário vem a seguir. Mas, de qualquer maneira, são dois movimentos que depois constituem duas dinâmicas de muita pressão. Ao mesmo tempo começa a haver pressões do estrangeiro. Pressões do estrangeiro, da ONU, da OUA, dos nossos aliados, da própria NATO. Bom, e a pressão foi tão grande que levou a que o Spínola tivesse acabado por ceder e publicasse a Lei 774, que, na minha modesta opinião, é a lei mais importante que surgiu durante todo o processo revolucionário. Pelo menos desencadeou tudo. E é a Lei 774 que reconhece os direitos dos povos das colónias à autodeterminação e independência. Eu já aqui, não tenho tempo, mas queria só chamar a atenção da conversa que eu tive há pouco também ali. É que, por exemplo, há uma carta muito interessante do Lúcio Lara, ainda antes do começo da guerra. Isto, Alfredo, isto está lá nos arquivos do Lara, do Lúcio. Há uma carta muito interessante do Lúcio Lara para um outro fundador do MPLA, que era o Azancó de Menezes, que era ele era médico, e eles trocam uma correspondência, e em que o Lúcio Lara lhe diz: tu sabes perfeitamente que na metrópole, mesmo a oposição democrática é tão colonialista como os fascistas do Salazar. Os únicos, e diz o Lúcio Lara, os únicos indivíduos que nos apoiam são os tipos do Partido Comunista Português. Porque os democratas portugueses só nos apoiam naquilo que lhes interessa. Portanto, havia nos próprios povos e nos movimentos de libertação a consciência absoluta de que realmente aqui não era o republicanismo, não era o republicanismo que era adepto das independências. O ideal da República foi feita, enfim, um dos leitmotivos era a manutenção das colónias, e achavam que a monarquia não estava a ser suficientemente consistente. Bom, de maneira que para dizer que tudo isto realmente foi muito duro, foi muito difícil e não foi brinquedo nenhum para os povos colonizados. Agora, por Angola, eu gostava de chamar a atenção, temos aqui o mapa de Angola, este mapa lindíssimo de Angola, que Angola, neste contexto todo, revela-se de facto como um caso muito especial, um caso particular. Em primeiro lugar, porque é que Angola se tornou o caso especial de todo este processo? Angola, os territórios africanos, eu posso dizer que há um conjunto de fatores, que são fatores estruturais, e depois há fatores conjunturais também, e que ambos contribuem para tornar Angola um caso especial. Dos fatores estruturais, eu primeiro saliento o fator geográfico. Angola era um território, era o maior território de todas as nossas colónias da África, 14 vezes maior que Portugal continental, não é? E relativamente perto de Portugal, e muito bem localizado em termos de rota da costa ocidental do oceano, quando Portugal queria atingir a Índia, o Oriente, e a colónia estava, Angola, aliás, como também Cabo Verde, a Guiné já não interessava muito na altura, mas como Cabo Verde, estavam na rota para o Extremo Oriente da altura. Portanto, Angola tinha vários condicionamentos geográficos que a tornavam extremamente favorável.
A posição era realmente esta posição costeira, além da dimensão, tinha esta posição costeira no Atlântico, depois a sua configuração, reparem nesta configuração compacta, com no centro, aquele centro mais branco, que é o mais elevado em termos de altitudes, mas se repararem, daquele centro nascem todos os grandes rios do continente sul, digamos, do centro sul-africano. É ali que nasce o Kwanza, mas é ali que nasce o Zaire, o Congo, o rio Congo. É ali que nasce o Zambeze. É aqui que nascem os rios, que vem o Conde Cubango e depois o Cunene. Aquele planalto é um planalto espantoso. E depois, não sei se repararem, uma coisa muito interessante, que é na sua configuração. Reparem na costa. A costa tem uma quantidade de rios perpendiculares à costa, que são rios que são as penetrações naturais para o interior de Angola. Quer dizer, Angola era convidativa. E quando os primeiros portugueses embarcam no Zaire e se vão instalar ali no norte de Angola, era o reino do Congo na altura, aperceberam-se de imediato de que havia uma enorme riqueza, porque a vida ali mostrava riqueza. Bem, e havia depois até algumas miragens de que havia a penetração para o interior à procura do ouro e do cobre, que foram miragens, não havia ouro nem cobre em Angola. Mas havia grandes riquezas ali. E Angola era realmente, isto é o segundo fator estruturante, é a potencialidade económica de Angola. Curiosamente, Portugal começa por explorar, a grande primeira exploração de Angola foi o chamado ouro negro, a escravatura. Aquilo a que muitos autores chamam o negócio maldito, chamam o comércio infame, o tráfico odioso, mas eu penso que todas estas palavras extremamente agressivas são insuficientes para classificar aquilo que foi a escravatura. E reparem, Angola, enfim, o problema não está completamente estudado sobre qual foi a quantidade de escravos que foram exportados do continente africano para as Américas, para a colonização das Américas. Não há números, mas há números já aproximados. E então, por exemplo, eu recolhi um número que dizem que dos 12 milhões e meio de africanos que foram exportados como mercadoria para o continente americano, e alguns também vieram para a Europa, para as metrópoles, dos 12 milhões e meio, metade saiu de Angola. Ora bem, naquela altura, enfim, Angola, não sei quantos milhões de habitantes é que teria, mas teria poucos milhões. E desses 2 milhões e meio, quem se exportava era a juventude, eram os jovens, força de trabalho, força reprodutiva. O que isto terá significado, sociologicamente, para aquele continente e para as feridas que veio a pagar, estamos, se calhar, ainda muito longe de ter feito um verdadeiro estudo do que isso significou. Mas Angola começou por ser até o grande exportador do ouro negro, do ouro negro. Mas a seguir, a pouco e pouco, começaram-se a ver as imensas potencialidades das riquezas angolanas. E as matérias-primas que Angola se exportara, o marfim, a borracha, as madeiras, depois o café, o algodão, o açúcar, o sisal, os minérios, nomeadamente os diamantes, mas não só, o ferro também cá embaixo na zona de Cazinga. E depois, lá no fim, até o petróleo. Diz que até o próprio Salazar terá dito petróleo, só nos faltava mais essa. Não é? Bom, ora, Angola tinha este segundo fator estruturante, que era a riqueza. Portanto, a sua configuração geográfica e as riquezas de Angola faziam que Angola fosse realmente a joia da coroa. Eu chamei-lhe a joia da coroa, hoje há muita gente que me fala. Eu reivindico isto um bocadinho. Um livro que eu publiquei na década de 80, do século passado, chamei-lhe exatamente Descolonização de Angola, a joia da coroa do Império Português em África. Eu depois voltei a repetir este termo aqui no meu último livro, e Angola era, de facto, a joia da coroa. E, portanto, a joia da coroa que Portugal queria preservar a todo custo. Preservar a joia da coroa. Mas acontece depois que a própria descolonização, ou melhor, a própria colonização, a própria dinâmica da colonização, encarrega-se de
fomentar determinadas contradições e que são aquilo que a gente pode chamar os fatores conjunturais, que vão também contribuir para as dificuldades que Angola veio a conhecer. Vou enunciá-los assim muito rapidamente. Primeiro, criou-se o mito de que Angola poderia ser o novo Brasil em África. Bem, isto foi criado e houve muitas razões para alimentar este mito. Porquê? Primeiro, Angola estava em frente do Brasil. E segundo, houve um período em que Angola foi praticamente colonizada pelo Brasil. O Brasil, no final da sua situação como colónia portuguesa, era uma colónia colonizadora. Mesmo quando foi, depois da restauração, a recuperação da soberania portuguesa em Angola, foi feita através dos brasileiros, não é? O Salvador Correia de Sá veio do Brasil, e não só, e muitos. Ora bem, de maneira que... E fomentou-se e depois o Brasil queria Angola porquê? Porque era quem alimentava com os escravos para a economia do Brasil. Mesmo depois da independência do Brasil, o Brasil quis manter as suas ligações especiais com Angola porque era decisivo o problema da escravatura. De maneira que depois há as campanhas de ocupação dos finais do século XIX, princípio do século XX, aquilo que em Portugal também se chamava as campanhas de pacificação, não era? As campanhas de pacificação foram as campanhas de ocupação colonial, porquê? Porque depois da Conferência de Berlim, o Tratado de Berlim impunha que para o reconhecimento da soberania era preciso a ocupação de facto. Era preciso ocupar de facto. E então houve que fazer as grandes campanhas para o interior. E há as campanhas do Buzinho, em Moçambique, do Pereira Coutinho, etc. Mas as grandes campanhas, as maiores campanhas de pacificação, ou melhor, chamando como deve ser, de ocupação, foram em Angola. E, por exemplo, o René Pellissier diz que a Batalha de Mongoa, cá embaixo foi em 1915, reparem, depois é tardia, estas campanhas prolongam-se quase até à Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial em África, que em África a Primeira Guerra Mundial só começou em 1916, 17. Aqui na Europa é que foi em 14. Mas em 1915, cá no Sul, em Mongoa, o René Pellissier diz que foi a maior campanha, a maior batalha alguma vez travada em África contra os povos indígenas. E depois foi o último sítio onde terminaram as campanhas de ocupação. E, curiosamente, a última campanha de ocupação é nos Demos. Já perto de 1920. É nos Demos, onde depois iria recomeçar a guerra em Angola em 1961. Curiosamente, este espaço são só 40 anos. O espaço entre as campanhas de ocupação e depois do início já da guerra colonial, são 40 anos só. São só 40 anos. Bom, e depois havia o orgulho nacional sobre Angola. Angola é nossa. Depois, a seguir a 1961, todos os dias acordávamos aqui ao som de Angola é nossa e com as bandas, e todas as bandas de música e dos bombeiros pelo país inteiro a tocar o Angola é nossa. Criou-se o mito do Angola é nossa. Mas houve mais aspectos importantes a contribuir para isto. Eu trago-vos aqui um livro, só para verem a capa, mas que é um livro extremamente interessante. É um livro cujo autor é um senhor alemão, Frederick Rosen, que foi o embaixador da Alemanha em Portugal antes da Primeira Guerra Mundial. E em que ele diz, eu declarei a guerra que eu não queria, porque foi o homem que acabou por declarar a guerra, por entregar a guerra a Portugal. Ora bem, o que é importante neste livro é que ele conta aqui minuciosamente o que foi a tramóia da Inglaterra e da Alemanha para dividirem Angola entre os dois. Há aqui contado, isto é um livro com tradução do José Lamego, o livro é muito interessante. E o nosso fiel aliado, a perfídia do nosso fiel aliado, o Guerra Junqueira, que tinha razão, que esta perfídia para dividir Angola, norte e sul, entre alemães, e só foi frustrado porquê? Porque tanto rebenta a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial põe a Grã-Bretanha contra a Alemanha e nós tomamos o partido da Inglaterra. E então o nosso fiel amigo aí ajudou-nos imenso depois nas nossas campanhas em África, em benefício dele. Portanto, mais um pormenor importante. E este problema dos interesses alheios, da cobiça, digamos, de outras colónias sobre a colónia de Angola, teve, por exemplo, a ver com o problema da escravo de cabida.
Vocês, como estão a ver lá em cima, Cabinda tem aquela fatia que a separa de Angola, na margem direita do Rio Zaire, lá em cima. Ora bem, Cabinda, antes da Conferência de Berlim, estava ligada a Angola, tinha o Rio Zaire, mas aquilo era tudo uma continuidade territorial. Porquê é que Cabinda acabou por ficar separado de Angola? Porque o rei Leopoldo da Bélgica, que não sei porquê, teve um poder enorme que conseguiu aquele, como alguém já lhe chamou, aquele aborto colonial que foi com o belga, queria, além de dominar tudo o que era ali aquela zona dos metais raros, na zona do Katanga e do Kivu, etc., mas queria uma saída também para o Atlântico. De maneira que obrigou-se Portugal a abrir ali aquela brecha para... Ora bem, reparem como mais tarde, quando chegou ao período da descolonização, este problema nos veio a criar imensas dificuldades, porque Cabinda, também impulsionado por interesses estrangeiros, tratou de reivindicar a sua independência autónoma, porque não tinha continuidade nenhuma com Angola. Cabinda foi sempre durante o tempo colonial, Cabinda dependeu sempre de Luanda. Sempre. Nunca foi autónomo. Mas eu vi camaradas meus, quando depois já da independência surgiu o problema de Cabinda era preciso criar problemas. Já se tinha vencido, o MPLA já tinha vencido a UNITA, mas era preciso criar problemas ao MPLA, e então foi-se suportar o problema de Cabinda. Eu vi aqui camaradas meus, e têm livros descritos, camaradas meus, e até que sabiam e conheciam Angola, que afirmaram, chegaram a escrever que Angola, que Cabinda chegou a ser administrada diretamente por Portugal sem passar por Luanda. Ora bem, criaram-se mitos, de facto, que tornaram depois quase que inevitável o impedir que a descolonização da Angola pudesse decorrer com alguma normalidade. Ora, eu vou ter que abreviar a minha conversa, porque eu já estou a sentir que estou a alongar demasiado e eu queria deixar uns 5 minutos para o fim. Mas queria chamar a atenção, e agora vem o outro verso. Portanto, a joia da coroa, vou aprender como se ganha uma bandeira, mas vou saber o que custou a liberdade. Eu chamo-lhe o Rubicão da descolonização. O Rubicão da descolonização, Angola foi o Rubicão da descolonização no sentido... É claro que o Rubicão, o termo não é totalmente correto, como sabe, o Rubicão era o rio lá em cima, que separava a Roma da Gália Transalpina e tal. Mas o que é certo é que quando as legiões romanas passaram o Rubicão, e entravam depois no que ia ser o mais difícil, que era, olha já que tem esta, o que virá a acontecer, acontecerá. E criou-se a ideia também de ligar o Rubicão ao termo do o mais difícil. É por isso que eu usei aqui o Rubicão da descolonização, porque já foi o problema mais difícil da descolonização africana. É claro que só esta configuração de Angola como joia da coroa era suficiente para justificar que seria o Rubicão da descolonização. Era aquilo que a potência colonial não queria perder. Mas mais do que a potência colonial. É que depois também os outros aliados, principalmente os Estados Unidos, onde é que isto podia levar agora? Estados Unidos, em 1968, a Casa Branca elabora uma célula diretiva, da qual vem a opção Tar Baby, em que diziam claramente, reparem, 1968, Estados Unidos da América, que deviam ter uma visão estratégica do mundo. E eles ainda diziam nessa altura, não, os brancos estão em Angola para ficar, e isso é do interesse dos Estados Unidos. E foi daí que passaram a ser muito mais benevolentes com o apartheid e tal, e já o encontro com o Marcelo Caetano nas lajes e tal. Portanto, também para o Ocidente, e nomeadamente para as potências mais importantes, tinha algum interesse manter aquele território. Bom, mas o próprio sistema, digamos, a própria dinâmica da descolonização, ou da colonização já para os africanos, e nós para ainda colonização, encarregou-se de tornar Angola um caso extremamente bicudo. Primeiro, Angola foi a pioneira no movimento de libertação. É o primeiro sítio onde começa a guerra, onde nasceram os primeiros movimentos, onde começa a guerra, é em Angola, em 1971. Depois muitas vezes esquece que a dinâmica da colonização tinha conferido uma conflitualidade às guerras coloniais
que as pessoas muitas vezes se esqueçam. A guerra colonial era uma guerra, digamos, complexa, da qual eu saliento 4 componentes fundamentais. Na guerra colonial havia exatamente a componente da luta de libertação. A colónia, os movimentos independentistas contra a metrópole. Mas depois já havia uma guerra civil interna. Porquê? Nós tínhamos militares angolanos, mas como também tínhamos das outras colónias, mas eu estou a falar em Angola. Tínhamos militares angolanos das nossas Forças Armadas, que lutavam contra os seus compatriotas dos movimentos de libertação. E estava componente da guerra civil. Mas nós próprios, e não só nós próprios, eles também se encarregaram de criar em Angola não apenas mas vários movimentos de libertação, que lutavam entre si. Era a FNLA, Frente Nacional de Libertação de Angola, o MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, e a UNITA, que apareceu mais tarde, e que eles lutavam entre si, às vezes mais ferozmente do que contra a própria potência colonial. A UNITA chegou a aliar-se, e isto não é uma boca, eu, pessoalmente, estive em 1973 colocado no leste-sul de Angola, onde havia um sistema de pacificação, um acordo de entendimento com a UNITA. Portanto, eu estive lá, presenciei pessoalmente, e também estive depois lá quando se fez o novo acordo. Bom, mas, portanto, os 3 movimentos de libertação estavam em guerra uns contra os outros, mais uma componente da guerra civil. Mas depois havia um conflito regional. Era uma terceira componente da guerra colonial. Porquê? Porque quer os movimentos de libertação tinham prolongamentos dos países limítrofes, quer os países limítrofes, quer do Zaire, quer da Zâmbia, quer depois quando o Katanga se tornou independente, quer da África do Sul, os países limítrofes interferiam em Angola. Portanto, o conflito regional era um conflito já perfeitamente latente durante a guerra colonial. Há gente que não sabe, mas, por exemplo, no sudeste de Angola havia uma base sul-africana, no Cuito Canaval, onde havia aviões sul-africanos instalados que davam apoio aéreo às nossas tropas na guerra colonial. E depois havia a 4ª componente ainda da guerra colonial, que era o conflito leste-oeste, com o Bloco Ocidental a apoiar Portugal, alguns envergonhadamente, mas apoiavam Portugal, forneciam-nos material, e apoiavam, os Estados Unidos apoiavam o FNLA, a partir do Zaire, com o Bloco Leste, um bocado mais distante, porque não tinha nenhum país ali, a apoiarem o MPLA, e depois quando surgiu a UNITA já tinha uma certa dificuldade de conquistar apoios externos. Eu, com isto, eu quero dizer que quando nós, depois da independência, lamentamos imenso todo o processo, e eu pessoalmente lamento, todo o processo conflitual que Angola viveu e que ainda durou 30 anos até se conseguir a paz em Angola, é que todos aqueles conflitos que depois da independência reinaram em Angola, tirando a luta de libertação, porque essa Portugal já tinha saído, mas quer a guerra civil, quer o conflito regional, quer o conflito leste-oeste, todos eles tinham raízes na guerra colonial. Foram prolongamentos da guerra colonial, depois da independência. Portanto, eu gostava de vos falar aqui, por exemplo, que foi a interferência dos países limítrofes, nomeadamente os principais do Zaire e da África do Sul, que entraram com as suas colunas para Angola, e que é isso que depois motiva a intervenção de Cuba. A intervenção de Cuba vem na sequência das primeiras intervenções, primeiro do Zaire e depois da África do Sul, que acabaram, e Cuba acabou por atravessar o Atlântico, porque depois a África do Sul e o Zaire acabaram por se agrupar num acordo comum, nas datas já perto da independência, que foi coordenada pela CIA dos Estados Unidos, que era a Operação Aya Fetcher. E é em relação a essa, para se opor a essa operação, que Fidel Castro atravessa o Atlântico com os seus cubanos, com os militares cubanos, e chegaram a Angola, foram os últimos a chegar a Angola. Quando chegámos ao 25 de Abril, Marcelo Caetano e o governo português negociavam com a África do Sul e com a Rodésia, que na célula Operação Alcora, operação que era, chamavam o exercício Alcora. Isto está muito bem documentado nos livros do Carlos Matos Gomes e do Aniceto Afonso. Eu também o cito aqui no meu livro da descolonização, mas estava previsto para a independência branca de Angola, acordada pelo governo português. Reparem neste cinismo. Nós estávamos, os nossos militares, os nossos jovens aqui, a juventude portuguesa, que durante 13 anos
teve a combater em África sob o lema do Portugal uno domina Timor, multirracial, indivisível, e o nosso governo estava a negociar com a África do Sul a independência branca de Angola. E o governador de Angola estava metido... Ora bem, tudo isto, reparem como não é difícil configurar o que foi o Rubicão da descolonização. E eu estou aqui a olhar para os meus apontamentos, eu não posso deixar de citar mais uma coisa. E depois houve um outro problema, um outro pormenor, que foi extremamente influente. É que criou-se o mito da guerra ganha em Angola. Quando chegava perto do 25 de Abril, aceitava-se, o próprio Marcelo Caetano aceitou nas suas conversações com o Spínola, aceitava-se que a Guiné estava perdida, mas não podíamos reconhecer, se fôssemos derrotados, paciência, mas não se podia reconhecer porque era um precedente, e depois tínhamos Angola. Isto está dito pelo Marcelo Caetano. E depois o próprio Nixon também disse ao Marcelo Caetano: sim senhor, olha, deixa lá a Guiné, que isto não interessa a ninguém, Moçambique dividam aquilo, Angola não, essa é connosco. Disse o Nixon ao Marcelo Caetano. Essa não, essa é connosco. Ora bem, e criou-se depois o mito, e realmente na Guiné a guerra estava perdida militarmente, em Moçambique estava a deteriorar-se gravemente, e em Angola, no 25 de Abril, a situação estava realmente muito mais estabilizada. Porque havia o acordo com a UNITA, simplesmente estava em vésperas, claramente, de piorar. Primeiro, a UNITA já tinha rompido o acordo com Portugal e já se tinham recomeçado a guerra. Quando chegámos ao 25 de Abril, em Angola, o sítio onde a guerra era mais intensa era com a UNITA do Sudeste. Depois, os mísseis Estrela já estavam na Guiné, com o papel que tiveram, já estavam a ser utilizados em Moçambique, iam chegar a Angola em pouco tempo. Em terceiro lugar, a FENLA tinha na altura largos efetivos em preparação lá em cima na República do Zaire. Portanto, a situação em Angola ia claramente piorar. E pensar que a guerra estava ganha era mais um mito que interessava realmente para justificar Angola, nem pensar nisso, não se pode ter Angola, até porque aí a gente tem a guerra ganha. Bom, isto não estava ganha, mas não estava ganha taticamente no terreno, e estrategicamente muito menos. Era bom que as pessoas lessem aquilo que o Sr. Kissinger chamou a equação básica da guerrilha, em que ele diz: das guerras de guerrilha... Aliás, a ideia não é do Kissinger, a ideia inicial é do Raymond Aron, e que depois o Kissinger vem aproveitar. E que o Raymond Aron dizia: quando os guerrilheiros lançam na guerrilha, e das duas uma, ou a potência colonial tem uma vitória imediata decisiva, ou então o prolongamento da guerra é inevitável que a potência colonial acaba por perder. Isto é uma lógica. Mas depois, já agora, também podemos ir buscar os ensinamentos do Clausewitz. O Clausewitz dizia uma coisa muito importante: é que as guerras, as batalhas que se ganham hoje, perde-se amanhã, são as batalhas. A guerra é um problema político. A guerra é a continuação da política por outros meios. E o que ele quer dizer é isto: é que é politicamente que as guerras se ganham ou se perdem. E quando é que a guerra se ganha ou se perde? É quando se consegue destruir no adversário a vontade de combater. A vitória é não é o destruir as forças armadas, é o destruir no adversário a vontade de combater. Bem, o 25 de Abril veio demonstrar quem é que tinha perdido a vontade de combater. E mesmo nos períodos mais difíceis para o movimento de libertação, Portugal nunca conseguiu que eles perdessem a vontade de combater. Mesmo em momentos em que estiveram muito perto de ser derrotados, nunca perderam a vontade de combater. No 25 de Abril veio demonstrar quem é que tinha perdido a vontade de combater. Porque a guerra não estava ganha. Mas era mais um argumento. Bom, foi muito difícil. Foi realmente uma batalha muito, muito difícil, mas os povos das colónias portuguesas, e nomeadamente de Angola, acabaram por ganhar e ganharam com todo o mérito. Mas eu queria vos pedir outra. Eu não sei, que horas são? Alfredo Caldeira, tenho mais 10 minutos? Dá-me mais 10 minutos? Bom, é que eu para terminar, queria ler-vos aqui uma parte do texto em que eu deixei aqui depois para ser publicado, e que é o seguinte, e que é quando entramos ali, os meninos inventaram coisas novas. Desculpem, eu vou ler esta passagem. São 4 páginas.
A luta de libertação das colónias portuguesas, nomeadamente em Angola, teve reflexos políticos que transcenderam o próprio país. Acelerou a libertação dos povos sujeitos a regimes de apartheid, o que alteraria radicalmente o quadro geopolítico e geoestratégico no espaço da África, no espaço regional da África Austral. E contribuiu também para a libertação do povo português, da ditadura umbilicalmente associada ao regime colonial. Este é tema que tem sido menos salientado. Em Portugal é mais ou menos consensual a percepção que se tem da importância que o 25 de Abril de 1974 teve na independência das colónias. É matéria onde, ironicamente, convergem, ainda que por motivos diferentes, os prós e os contras ao 25 de Abril. Uns porque nós contribuímos, os outros, pois vocês malandros é que traíram. Bom, aquilo que pensamos que não está suficientemente debatido é a outra face da moeda, de que Bia Couto disse ao referir-se à luta armada dos movimentos de libertação que, junto com a luta do povo português, fez acontecer o 25 de Abril. Isto é uma frase do Bia Couto num dos seus livros. Isto é, o contributo das lutas de libertação dos povos das colónias para a movimentação contra a ditadura em Portugal e para o 25 de Abril, com os contornos que este assumiu: libertador, pacifista, democrático, anticolonial, progressista. É sobre isto que eu, para concluir, queria tecer aqui uma breve reflexão. A guerra colonial, etapa decisiva da luta de libertação das colónias, foi determinante para o despertar do povo português para o problema colonial. Sem entrarmos em pormenores que aqui não se justificam, lembremos que a oposição portuguesa ao salazarismo se arrastava numa luta inconsequente pela legalidade democrática, em que uma ou outra tentativa mais ousada era facilmente neutralizada. Mesmo com o vendaval da candidatura de Humberto Delgado, que em 1958 abalou seriamente o regime, apesar do Estado da Índia já estar sob pressão, passa-se 58, e da vaga independentista já abalar o continente africano, a questão colonial não se colocou. Na campanha de Humberto Delgado não se falou na campanha colonial. A oposição republicana tradicional continuava agarrada ao obsoleto mito do Império, que fora a bandeira da implantação da República, e só o Partido Comunista Português, remetido a uma rigorosa clandestinidade, ousava reconhecer o direito dos povos das colónias à independência. Os independentistas africanos, e eu agora vou citar a tal frase do Lúcio Lara, os independentistas africanos, que até colaboravam com a oposição nas colónias e na metrópole, tinham consciência disso. Lúcio Lara, numa carta de 3 de janeiro de 59, a Hugo Azencó de Menezes, como ele fundador, escrevia nessa carta: a chamada oposição portuguesa é, como tu sabes, tão colonialista como o fascista Salazar. Apenas o Partido Comunista se pronunciou pelo direito das colónias. Quanto à outra oposição, se eles hoje colaboram connosco, é apenas com o fim de deitar o Salazar abaixo. Ora, eu creio que o Lara tinha inteira razão, todos sabemos que tinha inteira razão. Só que foi com a guerra colonial e o seu arrastamento que a oposição republicana se foi apercebendo que nas colónias já não estavam em causa disputas entre potências coloniais, já não era o problema da partilha de Angola entre as colónias nossas aliadas, também outras potências coloniais. Não, foi o despertar que, como disse atrás, quando chegou o 25 de Abril, que já atingiram os pilares do próprio regime, do Partido Único, a Igreja, a instituição militar. E para este despertar, contribuíram decisivamente à luta dos movimentos de libertação africanos. Nós esquecemos isto muitas vezes. Houve mesmo quem admitisse ir mais longe, estendendo a luta de libertação à metrópole. Humberto Delgado, já no exílio no Rio de Janeiro, e com a guerra colonial em curso em Angola, depois de um encontro que teve em 1961 com o Sr. Pondalique Gaitonde era um angolano, e que era o secretário-geral do movimento que agrupava os vários movimentos de libertação, e era presidente do Congresso Nacional de Goa, e Humberto Delgado foi sensível à questão colonial e, com o seu temperamento, depressa radicalizaria as suas posições. Em finais desse ano, estabeleceu em Marrocos contactos com dirigentes africanos e goeses
assumindo o compromisso de a oposição portuguesa colaborar com os seus irmãos africanos para o mesmo objetivo, a libertação. Daí resultou um acordo assinado com Mário de Pinto de Andrade para o estabelecimento de uma frente unida entre portugueses e africanos na luta contra o regime de Salazar, enquanto a Junta Revolucionária da Argel manteria relações com Amílcar Cabral. António Figueiredo era um jornalista que vivia em Londres e que era o mandatário de Humberto Delgado. Enviou a Humberto Delgado, em 31 de janeiro de 63, já a guerra estava em curso, um relatório revelando o interesse de Agostinho Neto e de Eduardo Mondlane, de Angola e Moçambique, em apoiarem uma conferência entre a oposição portuguesa e os movimentos africanos. Os objetivos incluíam uma declaração conjunta de tréguas na eventualidade do derrubo de Salazar. Declaração que foi favoravelmente acolhida por Delgado. Figueiredo acrescentava que no Guardian, a 6 de agosto desse ano, publicaram um artigo do Sr. Patrick Kittler sobre diligências de alguns Estados africanos para ligar o movimento de libertação da África ao movimento da oposição a Portugal. Isto está tudo ainda mal estudado, estas coisas. Segundo o de Figueiredo, para Delgado era imperativo abrir uma quarta frente, na mesma luta aberta pelos africanos em Angola, Guiné e Moçambique. E o Humberto Delgado via na luta dos movimentos de libertação um exemplo que a oposição portuguesa devia seguir e com os quais devia entender-se numa ação conjunta. Isto é confirmado por João Paulo Guerra, o jornalista que morreu há um ano ou dois, que lembra que na segunda conferência da Frente Patriótica de Libertação Nacional, ocorrida em 64, se constituiu uma junta revolucionária portuguesa, presidida exatamente por Humberto Delgado, e que preconizava ações de resistência das Forças Armadas Portuguesas contra a Guerra Colonial. Era mais uma manifestação de solidariedade com as lutas de libertação das colónias portuguesas, que começava a conquistar a oposição portuguesa. Manuel Alegre, num seminário que foi promovido pela Associação 25 de Abril, na comemoração do 10º aniversário, e está publicado, apresentou uma comunicação em que dava o significativo título: Convergência Histórica da Luta pela Libertação em Portugal e da Luta de Libertação Nacional em África. E dizia o seguinte: lutando pela libertação dos seus povos colonizados, os movimentos de libertação libertaram, até certo ponto, o país colonizador. Contribuíram para que muitos dos que chegaram à África como opressores regressassem a Portugal como libertadores. Todos sabemos, os capitães de Abril foram formados nas savanas, nas bolenhas africanas. Curiosamente, é premonitório, isto acho muita graça, há um livro que foi publicado recentemente, que são as cartas de troca de cartas dos militares portugueses com a família, e em 1972 há um militar que está na Guiné e que escreve à mulher e que diz na carta, o livro é da Marta Martins e Silva, e ele diz uma simples frase: aí em Portugal é que o PAIGC vai ganhar a guerra. Isto é dito por um militar português na Guiné. Ernesto Melo Antunes, que todos conhecem, sabem quem é, conhecido como o ideólogo do MFA, traduziu esta realidade em termos lapidares, ao afirmar que a libertação das colónias e a libertação de Portugal eram duas faces da mesma moeda, e esta era a luta contra a ditadura colonial. Era a sua convicção que a oposição portuguesa e os movimentos de libertação eram aliados na mesma luta comum. Melo Antunes assumia como uma visão comprometida da história e sintetizou paradigmaticamente, aliás, ele escreve isto na apresentação do livro do João Paulo Guerra, que eu atrás citei, e em que ele diz: estávamos do mesmo lado da história, nós e os movimentos de libertação. E com orgulho sublinhava: é um dos aspectos que mais honram a Revolução de Abril. Estas posições tinham correspondência da parte dos dirigentes africanos. Eu tive a lê-los, posições de dirigentes portugueses. Agora, dos africanos. Em 1975, na segunda conferência da Conferência das Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas, que agrupava os vários movimentos de libertação, em Dar es Salaam, Amílcar Cabral surpreendeu, radicalizando o seu discurso ao sugerir que os movimentos de libertação poderiam estender a sua luta ao território da própria metrópole colonial. Era a recuperação da tese da quarta frente de Humberto Delgado,
com a novidade de poder ser aberta pelos africanos. Seria apoiado por Samora Machel, de imediato, que também era um iconoclasta, como sabem, mas não deixou de incomodar, reparem, está escrito, não só por mim, mas não deixou de incomodar representantes da oposição portuguesa, que estavam presentes na conferência, como convidados, que entenderam a sugestão como uma provocação crítica à sua inconsequente passividade, que, aliás, era impacientemente perfiada também por Humberto Delgado. Quer dizer, era uma crítica dos movimentos de libertação, a dizer, vocês da tropa não fazem nada, que até certo ponto, durante muito tempo, foi verdade. Ora bem, Manuel Alegre, no texto que eu já referi, invoca esta intervenção de Amílcar Cabral, e agora cito Manuel Alegre. Chamou a atenção para a responsabilidade dos antifascistas portugueses perante os sacrifícios que a guerra estava a impor aos povos africanos e à própria juventude portuguesa, afirmando que se tornava necessário abrir uma quarta frente em Portugal. E acrescentou a provocação de Amílcar Cabral. Se os antifascistas portugueses não o fizerem, os movimentos de libertação ver-se-iam obrigados a levar a guerra ao próprio território português. O 25 de Abril antecipou-se. Nesta mesma linha se inscreve a reflexão. Há um homem que é um congolês, mas que viveu muito tempo em Angola, que é um historiador, é professor académico, e é um académico dos Estados Unidos, presentemente, que refere também isto. Eu tenho que abreviar mais, não vou estender mais. Mas esta leitura, o próprio Agostinho Neto expressa na Cimeira do Alvor, quando ele faz o discurso final da Cimeira do Alvor em nome dos 3 movimentos de libertação de Angola. É que, ao discursar, Neto enfatizou o sentido comum da luta das independências e dos oposicionistas portugueses, com os quais ele próprio havia militado enquanto era estudante aqui em Portugal. E por isso, Agostinho Neto, no Alvor, nesse discurso, eu estava presente, lembro perfeitamente disto, chamou ao golpe de Estado militar que derrubaram o Estado Novo o 4º movimento de libertação de Angola. Não, estava a falar de Angola. Havia os 3, ele chamou ao MFA o 4º movimento de libertação. Samora Machel, por exemplo, da FRENIM, isto é citado por um militar português, tem um livro muito interessante sobre Angola, um militar que já não é da geração de Abril, é da classe muito mais jovem, que era professor de História na Academia, e que diz que já durante o rescaldo de 25 de Abril, Samora Machel tinha declarado que os acontecimentos que acabavam de ocorrer em Portugal estão intimamente ligados ao desenvolvimento da nossa luta armada. São o reflexo do combate anticolonialista, dito por Samora Machel. E Machel retomaria esta frase, esta tese, na cerimónia de celebração da independência de Moçambique, perante o primeiro-ministro Vasco Gonçalves, primeiro-ministro português. No seu discurso, já como Presidente da República de Moçambique, afirmou que as lutas de libertação nacional também deram a sua contribuição para a libertação do povo colonizador. Permitiu também à jovem oficialidade portuguesa descobrir que estavam a ser utilizados como instrumento de opressão, que era um país colonizado, mas que também colonizava. E acrescentava algo que os homens da MFA hoje não oferecem qualquer dúvida. Nas florestas e savanas africanas foram formados não somente guerrilheiros do movimento de libertação, mas também as consciências dos jovens oficiais portugueses. Consumada a queda da ditadura, às mãos destes jovens oficiais, cujas consciências se haviam formado nas florestas e savanas africanas, a luta dos movimentos de libertação nas colónias, que há muito assemelha uma dinâmica revolucionária, teria mais uma vez óbvia influência no rumo das transformações em Portugal. Foi aquilo que eu disse ao princípio. Depois do golpe de Estado militar clássico, que foi o 25 de Abril, um golpe de Estado militar clássico, à luz da teoria dos conflitos, ocorreu em Portugal, na madrugada de 25 de Abril, foi a pressão do povo português nas ruas e dos movimentos de libertação nas colónias que o fez evoluir para o patamar revolucionário. O PREC também contou com a contribuição dos movimentos de libertação. E então vou concluir, agora sim. E até já dizem que as estrelas são do povo. Dizem os meninos à volta da fogueira.
quando se festejam, ou melhor, quando se festejavam as conquistas, a independência e a liberdade, há tanto perseguidas em Angola como em Portugal, todos os sonhos eram legítimos. Era o que queria dizer o último verso do poema que nos vem acompanhando nesta dissertação. Todos os ciclos revolucionários que a história registra se encerram. Se encerraram, todos. Tiveram a sua gênese, a ascensão, o apogeu, a queda, o fim. Em Angola encerrou-se o ciclo da descolonização. Em Portugal encerrou-se o ciclo do 25 de Abril. Quando um ciclo revolucionário se encerra, sofreu retrocessos. Muitas promessas não passaram disso mesmo, mas a sociedade está, em geral, mais à frente do que quando começou. É, afinal, a dinâmica da única grande revolução a nível global, que é o próprio processo histórico. Por isso, a sociedade global, a humanidade, apesar de todos os retrocessos, vícios e defeitos que tem, e que são muitos, está hoje melhor do que deitado na pedra. Os angolanos libertaram-se do colonialismo. Os portugueses libertaram-se do fascismo. Para uns e outros, muitos sonhos ficaram pelo caminho. E constataram que ainda há muito a percorrer para que as estrelas sejam do povo. Perfilam-se no horizonte à dimensão global anos de chumbo. Mas no novo ciclo revolucionário que inevitavelmente seguirá, eu já cá não estarei, mas que seguirá inevitavelmente, será dos patamares já conquistados que portugueses e angolanos partirão à conquista de novas estrelas. Se são utópicas a liberdade, a igualdade, a solidariedade, a justiça, a paz, mesmo que inatingíveis em pleno, porque são utopias, vale a pena persegui-las, porque o caminho é virtuoso e o trajeto a percorrer.